Boa noite. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, transfere para o STF as investigações que envolvem o ex-presidente Lula, até então comandadas por um juiz da primeira instância em Curitiba. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acelera o andamento do processo que pede o impeachment da presidenta Dilma. Sérgio Moro, o tal juiz da primeira instância, autoriza a divulgação do grampo telefônico de uma conversa da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula e potencializa a crise política instalada no país. Além do judiciário, a mídia brasileira entra na berlinda sob suspeição de cobertura seletiva e manipulação das informações. Boa parte da população brasileira, em duas facções antagônicas, está nas ruas. É o caso de perguntar: que país é este agora? Quais são suas perspectivas no presente, suas perspectivas para um futuro imediato e para um futuro não tão próximo assim? O atual cenário político no Brasil. O tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Thales Castro, o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq, Marcelo Medeiros, e também o professor e historiador Rodrigo Bioni. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu separei alguns pontos para a gente conversar nessa entrevista, que vão desde do judiciário, passando pelo comportamento da mídia, o impeachment, algumas coisas anacrônicas que estão aí nesse cenário. Mas eu queria começar por uma colocação da filósofa Marilena Chaui. Ela diz que o Brasil passa, neste momento, por uma regressão sociopolítica. Vocês veem dessa forma? Eu acho que, além de pensarmos em regressão, eu prefiro utilizar uma outra metáfora. Eu prefiro utilizar a expressão esgarçamento do tecido sociopolítico. Regressão pressupõe uma certa avaliação de valor, um julgamento de mérito, uma avaliação normativa. Porque nesse momento as coisas estão tamanhamente confusas e absolutamente fraturadas que nós não temos nenhum tipo de certeza para onde está caminhando. O que sabemos é da maneira como está sendo conduzido todo esse macro processo. Está causando um dano profundo na área internacional do Brasil, de perda de credibilidade internacional, mas no campo interno está levando a uma situação de profunda fratura. E essa profunda fratura é muito grave, porque ela faz com que as pessoas partam para uma polarização já violenta, irracional. O ambiente da esfera pública deve ser um ambiente do debate, da conciliação e da reconciliação. Nós estamos migrando para uma coisa muito perigosa, que é o da violência. Um advogado agora em Guarulhos foi assassinado em razão de suas posições político-partidárias. E eu acho que a gente está começando a descampar por um caminho tenebroso, que é o da perda da fé na política. Nós não podemos perder a fé na política, podemos perder a fé nos políticos, sobretudo alguns listados aí nessas conjunturas todas. Perder a fé na política jamais. E a política é a arena, é a esfera de conciliação e reconciliação. Então a gente está indo para um ambiente muito perigoso. Eu acho que é hora de um repensar, porque isso está partindo até para o nível pessoal. Nós, ao falarmos essa questão, estamos sendo até, digamos assim, agredidos moralmente, verbalmente, e está uma situação de tamanha tensão que isso é muito ruim para as instituições brasileiras, para o amadurecimento do nosso infante processo democrático. Então, eu não diria regressão, eu diria, na verdade, um esgarçamento. Precisamos recosturar. E essa recostura envolve uma nova pactuação. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, se deve permanecer, se não deve, se ainda tem sobrefôlego, ações no STF. Eu acho que é uma repactuação.
do tecido sociopolítico brasileiro. A pergunta continua valendo para vocês dois, a partir dessa colocação de Marilena Chaui, quer dizer, de uma regressão. O professor Tales fala num esgarçamento do tecido político e eu gostaria de ouvi-los sobre isso. Tales, ele tocou num ponto importantíssimo, que é realmente o discreto em relação à política. Somos, em essência, animais políticos. Somos, em essência, animais seres que estão o tempo inteiro envolvidos em relações sociais e tudo mais. E o discreto à política, historicamente analisando, ele geralmente leva ao surgimento, ao aparecimento de figuras que se declaram como salvadores da pátria. E essas figuras podem ser extremistas de ambos os lados, do que a gente chamaria de esquerda ou direita. No fim das contas, até uma visão que já tem certa contestação, essa esquerda e direita. Na verdade, a gente pode até, de certa forma, classificar esses políticos em políticos extremistas, que não são desejáveis nem de um lado nem de outro, políticos sensatos, que são pessoas que eles percebem a importância de valores sociais, também de não ir contra a natureza das evoluções da sociedade, e políticos retrógrados, que eles têm, de certa forma, medo de qualquer tipo de alteração do status quo, que geralmente gera um benefício para um grupo. Mas se formos analisar politicamente mesmo, só tivemos um momento em nossa história que a gente não teve partidos políticos. E disso eu estou botando do Império para cá, que é o momento da ditadura do Estado Novo de Vargas, de 37 a 45, que os partidos são suspensos. O segundo momento que a gente teve menos partidos foi o momento da ditadura militar de 64, então que a gente vai ter a instituição do bipartidarismo. Então, de certa forma, a gente pode ver que políticos extremistas como o Bolsonaro, por exemplo, eles não são a causa do que está acontecendo, eles são a consequência do que está acontecendo. Então, essa polarização, ela acaba gerando um silenciamento das vozes mais sensatas. Se você, de essência, se recusa a ouvir o outro, tem empatia pelo outro, se você parte do princípio, vamos só separar aqui, os manifestantes do dia 13, em geral, não estou falando todos, boa parte deles acusou quem não estava lá de ser pró-corrupção. Os manifestantes do dia 18, boa parte deles acusou quem não estava lá, os adversários, de serem antidemocráticos ou golpistas. E, no fim das contas, eu tenho certeza que a maioria dos manifestantes do dia 13 e do dia 18 são contra a corrupção e são pró-democracia. É uma questão de falta de percepção que está gerando um discreto que pode levar a uma situação muito perigosa para o país. Professor. Eu também assim não abraçaria a colocação da Chaui. Eu acredito que o que nós estamos vivenciando hoje é uma situação de crise e desgoverno. Eu acho que está havendo uma tentativa de cristalização dessa ideia de golpe, quando, na verdade, o que está acontecendo é uma confrontação de percepções diferentes que estão chegando a um determinado estágio de contradição ou de antagonismo que não é desejável. Eu concordo plenamente com o que foi colocado aqui pelo colega Bione, e Tales também, de que esse antagonismo muito abissal, ele é nefasto. Mas eu não acredito que esteja havendo regressão. Acho que faz parte do jogo democrático a discussão de ideias, né? A ideia de golpe, ela sugere uma ruptura ilegal da ordem. E, pelo que a gente está percebendo, pode ser contra ou a favor. Tá? Mas não houve nenhuma, pelo menos até o momento, nenhuma ação, vamos dizer assim, que contestasse ilegalmente essa ordem estabelecida. Se a gente tirar a colocação dela, da regressão sociopolítica, desse quadro específico de confronto, de polarização dentro da crise política, se a gente estendesse essa concepção para uma pauta mais conservadora, por exemplo, dentro do Congresso, né? Para manifestações mais conservadoras dentro da própria sociedade, a gente poderia falar nessa regressão. E aí, já engatando uma segunda pergunta, se a gente considera que sim, que há uma pauta mais conservadora sendo discutida e ganhando protagonismo, a esquerda foi pega de surpresa
por esse movimento conservador no país? O Congresso eleito em 2014, a legislatura começa em 2014, toma posse em 2015, de fato, historicamente, né, na história política recente do Brasil, é um Congresso com aumento de cadeiras no que tange ao que seria uma bandeira conservadora. Embora essa palavra conservadora seja muito problemática, né, Marcelo? Porque a gente tem uma concepção de conservadorismo no campo econômico, no campo social de costumes, mas enfim, imaginemos aí essa bandeira conservadora. A gente tem, de fato, um aumento da bancada que levanta determinadas propostas e proposituras que espelham o momento atual. Em momentos de crise política, econômica, você tem a tendência nefasta, Bione falou muito bem aí, de uma certa tendência à migração a partir do centro para outros extremos. E isso é muito danoso. Na Europa, por exemplo, agora você tem cada vez mais o levante de bandeiras messiânicas de extremismo. Isso é muito ruim. Enquanto a gente teve ao longo do século XX uma migração para o centro, já que o centro é mais confortável, já que o centro tem mais densidade eleitoral, a gente está começando a ver tendências para alguns dos extremos. E aí eu continuo mencionando que esse Congresso, ele nada mais é do que um reflexo de um contínuo. Não é? E outra coisa, os 503 deputados e 81 senadores nada mais são do que o espelho desse mosaico da sociedade. Então você tem lá todas as tendências, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada, digamos, dos movimentos sociais, não é? De maneira que eu acho que nada mais é do que uma dinâmica natural do mosaico plural da sociedade. E eu continuo até insistindo, Estela, na perspectiva que eu não chamaria de regressão ou de regresso, porque regressão, ela pressupõe uma certa análise paramétrica, pressupõe uma ideia de que então se eu estou regredindo hoje, a legislatura anterior, 10 a 14, era uma legislatura mais proativa, mais progressista. Aí a gente pode até fazer um outro debate aqui no Opinião Pernambuco para avaliar isso. Eu acho que não. Eu acho que a dinâmica da legislatura 14 a 18 é uma legislatura que espelha o momento atual do Brasil, de muita cautela e de muita reação social diante de um momento de crise econômica. Oi, professor. Não. Eu acho que o problema não é o conservadorismo ou não. Eu acho que o problema foi essa explosão da corrupção. Então, esses escândalos todos que se cristalizaram, enfim, a gente vai falar, acho que em breve, sobre o Sérgio Moro, Operação Lava Jato. Então, eu acho que a sociedade está numa situação de não aguentar mais essa questão da corrupção, que não é uma coisa só da esquerda, que fique claro isso, né? Isso é uma questão histórica no Brasil, mas que atingiu talvez alguns patamares mais elevados, mais recentemente, ou pelo menos se deu publicidade a isso. Pode ser que no passado houvesse também, mas que ninguém sabia. Mas, enfim, a sociedade está tomando ciência da imensidão desse problema da corrupção. Então, nós pagamos impostos, nós não vemos esses impostos ter retorno através de investimentos. Então, eu não acredito que haja uma diferença relevante entre a legislatura, a última legislatura, né, e a anterior. Enfim, eu acho que o problema está na questão da corrupção, que acaba com o Brasil. Eu acho que a sociedade está começando a ter consciência desse problema seríssimo e está se manifestando contra isso aí, se manifestando de maneiras diferentes, e aí a gente volta ao problema do antagonismo abissal, que não é salutar. A política pressupõe o diálogo, a troca de ideias e, infelizmente, isso talvez não esteja sendo feito da forma mais adequada, e isso é realmente assim, perigoso, nessa cristalização de oposições muito ferrenhas. Inclusive, a gente está tendo... Se você acompanhar bem os manifestantes do dia 18, boa parte deles estavam lá numa manifestação por uma guinada mais à esquerda. Por uma guinada, no caso, das pautas sociais que não estão sendo defendidas. A gente está num momento de crise imenso e você tem todo semestre, trimestre, na verdade, os bancos anunciando lucros recordes. Ou seja, a crise não chega para um banco, chega só para nós que somos... Você tem agora a aprovação da lei antiterrorismo, que é um absurdo para quem luta para movimentos sociais há um bom tempo. É um perigo mesmo, no fim das contas, de criminalização. Você tem, no fim das contas, em minha percepção, a gente está perdendo um momento que existe um interesse político para discutir o que realmente importa. A Operação Lava Jato ela é muito inspirada na Operação Mãos Limpas ou Mani Puliti da Itália. E um dos principais cientistas políticos, chamado Alberto Vanucci, é professor da Universidade de Pisa. Ele alertou muito diretamente que
falando sobre as mãos limpas da Itália. Ele alertou muito diretamente que não existia um real interesse, principalmente da classe política, de discutir reformas estruturais. A oposição se aproveitava muito de um descrédito para tentar retomar um poder. Só que agora, com os novos vazamentos, a oposição está começando a ser envolvida pesadamente também. Então, nas palavras agora que estão rondando o Congresso Nacional, está começando a se criar um cenário de terra arrasada, que todo mundo vai ser engalfiado, de certa forma. E isso vai representar uma mudança de rumos mesmo nessa investigação. Mas as pautas reais dos dois movimentos, de um lado e de outro, elas não estão sendo discutidas. Quem estava lá no dia 18 não necessariamente era pró-Dilma. Muita gente era completamente descontente com o governo Dilma. Era contra o fato do medo dessa oposição voltar ao poder, e muita gente que estava lá também num outro movimento também está com o movimento anti-PT forte demais. Eu vou ter que fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O nosso intervalo, você que está em casa sabe disso, é um intervalo curto. E nós vamos continuar essa conversa sobre o contexto político brasileiro hoje. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco está discutindo hoje o contexto político brasileiro. Participam o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Thales Castro, o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do CNPq, Marcelo Medeiros, e também o professor e historiador Rodrigo Bioni. Eu quero trazer duas coisas para vocês, para a gente começar esse bloco. Uma, Bioni, você acabou sua fala no bloco anterior convocando um pouco a passeata que teve no dia 18, que era a passeata do grupo que foi se colocar nas ruas contra o impeachment, e, enfim, a partir desse grupo e outras pessoas também nas redes sociais, imprensa, enfim, levantam um ponto que é o da quebra da institucionalidade. Vocês acreditam nessa possibilidade, considerando esse quadro que está aí? Há sinalizações nessa direção? É uma coisa impensável? Eu acho que no Brasil está sendo muito bem institucionalizada a crise. Eu acho que o que está sendo mais institucionalizado no Brasil é a persistência dessa crise profunda. A gente vê as instituições funcionando, a gente vê o Ministério Público operando, a gente vê a Polícia Federal operando, tanto é que a própria Polícia Federal se manifestou de maneira muito contrária ao novo ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, quando disse que iria talvez trocar a equipe da Polícia Federal para evitar novos vazamentos. Inclusive, isso ensejou uma ação judicial que está correndo no STJ, se enganado não esteja, para fins de arguir, de questionar o ministro, o que é que ele quer dizer com trocar, eventualmente, uma equipe que está em alinhamento com a Lava Jato. Então, eu acho que institucionalmente, formalmente, o Brasil está operando. Agora, essa continuidade, 2 anos agora em março, da Operação Lava Jato, está colocando como lugar comum, como usual, essa recorrência de escândalos, esse mar de lama, essa expressão lá de Getúlio Vargas, nos anos 50, que levou ao suicídio dele em agosto de 54, que a gente está numa situação de perda da credibilidade da fé. E isso, repito, é muito grave. Porém, institucionalmente, o Brasil está a troncos e barrancos funcionando. Eu disse inicialmente aqui que eu acredito que seja indevido a utilização do vocábulo golpe que está sendo utilizado por algumas forças políticas atualmente. Eu acho o vocábulo extremamente forte, eu estimulo o telespectador a consultar o dicionário, é simples, um dicionário de ciência política, para saber a definição de golpe e de uma forma muito objetiva, muito concisa. O golpe é o rompimento da ordem legal através de métodos ilegais, né?
até o presente momento não se recorreu a nenhuma ilegalidade. Quer dizer, o processo de impeachment que está sendo operado, ele está seguindo os trâmites estabelecidos pela Constituição. Por enquanto, a presidenta Dilma não é culpada de absolutamente nada. Ela vai ser julgada por um Congresso Nacional que foi legitimamente eleito. Então, eu acredito que haja uma certa desvirtuação. Obviamente que as forças de oposição querem chegar ao poder. Isso é óbvio. A vitória da Dilma foi muito curta, mas isso não permite à oposição querer tomar o poder por meios ilegais. Tá? Então, eu acredito que haja um exagero por parte de determinadas forças políticas quando se usa essa palavra golpe para descrever esse processo político que está acontecendo. O Brasil não é uma república parlamentar, mas se a gente pensar, por exemplo, no caso da Bélgica, que está sob os holofotes agora por causa desse trágico atentado lá em Bruxelas, a Bélgica ficou quase 2 anos sem primeiro-ministro. Tá? Isso possivelmente impactou negativamente no reino belga. Mas isso não foi percebido como qualquer coisa que colocasse em causa o sistema parlamentar na Bélgica, ou enfim. Então, haver crises, isso é normal em qualquer sistema político. Né? Agora, desse tamanho? O tamanho, a dimensão e a recorrência desses problemas de corrupção, de escândalos, então isso traz um impacto negativo tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Mas a questão do golpe, eu acho que é um exagero que está sendo, infelizmente, cometido por determinadas forças políticas. Eu vou só, Estela, discordar só um pouquinho assim. Eu acho que um risco de rompimento, eu acredito que a gente tem, uma opinião pessoal. Em que sentido? Se a gente analisa a Operação Mãos Limpas, novamente da Itália, que está sendo a base para isso. 2.993 prisões, suicídio de Sérgio Moroni, Bettino Craxi, que era o grande líder do PSI, sendo julgado e colocado, assim, se querendo ou não, ele representou o fim da Primeira República Italiana. E, assim, a gente tem um processo que é relativamente semelhante. Um detalhe que eu acho que tem que ser observado sobre a Operação Mãos Limpas é que a percepção também era a mesma percepção de uma operação grande de combate à corrupção, 2.993 presos, é um número ainda maior, mais de 400 parlamentares presos, entre outras coisas. E, no fim das contas, se você pega os dados da Transparência Internacional, que é o organismo mais confiável mesmo para medir a percepção da corrupção, a Itália, em 2014, estava na posição 69 do mundo, que é a posição do Brasil, também era a posição 69. Então, a Itália, que passou por essa grande devassa mesmo em 92, 93, a Itália, no fim das contas, ela não experimentou uma mudança real de baixa de índice de corrupção. Na verdade, a gente acabou com o Berlusconi, que foi acusado na época, que ele era, inclusive, próximo do Bettino Craxi, que Bettino Craxi foi padrinho do segundo casamento de Berlusconi, assumindo o poder pelo poder da mídia. Então, basicamente, o que é que a gente tem? A gente não está alterando ainda o principal, a concentração da mídia no Brasil, o financiamento privado de campanha. O Brasil tem uma das mídias mais concentradas do mundo. Que foi aprovado agora na Câmara e vetado pela presidenta Dilma. Vetado pela presidenta Dilma, com certeza, vetado. Então, a gente não está atacando estruturalmente, a gente está montando um sistema que está sendo uma caça às bruxas, sem nenhuma dúvida, mas que não está sendo discutido nenhuma mudança estrutural. Eu me pergunto, a gente traduzindo uma questão de regulação de mídia, que é uma regulação que é definida pela ONU. Uma regulação é criar leis. Você pode ter leis boas ou leis ruins. Pode ser instituir censura? Pode. Mas pode ser simplesmente desconcentrar a mídia. E essa concentração excessiva vai gerar, se a gente não atacar ela agora, num momento desse, um sistema que a corrupção vai continuar. Bione, eu sou muito crítico com relação a essa iniciativa. Permita-me discordar. Não, claro. E sempre valorizando a sua opinião. Se nós fizermos alguma coisa lá Argentina, por exemplo, com a lei de meios lá, de hipertrofia do Clarim. Claro que o Clarim é um consórcio de mídia impressa, televisiva, internet, muito maior do que nós temos de concentração aqui. Mas lá foi um desastre. Lá inclusive, gerou uma situação de um caos institucional tremendo. Eu acho que debater essa temática de mídia é importante para a democracia, claro. Mas na forma de uma lei de meios à la Argentina, que é o que mais ou menos tem pautado algumas das iniciativas no parlamento,
ela é um tanto delicada. Mas sobre a Operação Mãos Limpas, que você traz aí muito propriamente, Rodrigo, teve um momento na Operação Mãos Limpas italiana que, quando chega da segunda banda dela, da metade para o final, ela começou a perder apoio, aquela popularidade e o apoio da população. Porque passou a não ter um certo freio institucional e passou a aumentar muito rapidamente as prisões, e aí passou uma caça às bruxas, um reino do terror, como era chamado lá na própria Itália, e aí você tem uma perda do objetivo original. Né? Não estou dizendo que a Lava Jato está nesse nível. É o que eu ia perguntar para o professor Marcelo, se isso que o professor Tales coloca aqui agora, esse desdobramento da Operação Mãos Limpas na Itália, esse desgaste, essa perda de interesse da população a partir de um determinado momento, se a gente não estaria vivenciando isso aqui agora com a Lava Jato. Eu acho que o que o Rodrigo coloca é muito importante, a questão da mídia, enfim, a seletividade da mídia. Eu acho que isso é um debate muito importante. Agora, eu acho que isso não tem uma relação direta, tem uma relação indireta, mas não tem uma relação direta com o que está acontecendo atualmente. Eu acho que o combate à corrupção deve acontecer, né? E também deve acontecer esse debate mais de estrutural, ou de estrutura que você está mencionando. Uma coisa não exclui a outra. A devassa ela deve ser promovida, né, dentro dos ritos previstos pela lei. Né? O que não se pode fazer é burlar a lei, é contornar a lei de alguma forma. Na medida em que se utiliza a lei, eu acredito que o que vier contra a corrupção é muito bem-vindo. E vocês trouxeram já a questão da mídia. Eu vou trazer para vocês a opinião de dois jornalistas, que são dois jornalistas experientes, de referência, enfim, e para ver se vocês concordam ou não com o que foi colocado por eles. Um é Paulo Henrique Amorim, ex-Globo e, se não me falha a memória, atual Record. E o outro é Maurício Dias, articulista da Carta Capital. Eles falam que o que de fato aconteceu na quarta-feira, 16, quando houve aquele vazamento do grampo telefônico com a conversa da presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, o que se pretendeu com aquilo foi um levante no país. Que foi uma articulação do juiz Moro com a grande imprensa para que aquilo provocasse um levante no país e que essa tentativa de levante fracassou. Eu peço também a opinião de vocês sobre esse ponto de vista. Oi, Stella, só um comentário então. Eu acho que a gente tem uma concordância até em um ponto importante. Eu acho que todos aqui estão de pleno acordo que tudo que surgir deve ser investigado, dentro dos limites da lei, que às vezes são limites meio nebulosos. Você tem juristas importantíssimos dizendo que o limite está sendo ultrapassado e juristas importantíssimos dizendo que não está. Você tem um comentário de um César Antônio Bandeira de Mello, que é uma eminência do direito, dizendo que um Gilmar Mendes, que um ministro do Supremo, está sendo extremamente partidário e não tem medo. Você tem críticas justas também a outros ministros. Mas no fim das contas todo mundo concorda, no fim das contas, que tudo deve ser investigado dentro desse limite da lei. Que isso é uma coisa fundamental e que às vezes a gente está numa democracia ainda não tão consolidada por pouco tempo de existência e que atuar no limite da legalidade está sendo um problema perigoso, eu creio. Ou seja, você, na sua opinião, se eu estou entendendo bem, você acha que há um extrapolamento do judiciário ou de alguns protagonistas aí do judiciário, que há uma partidarização, é isso? De certa forma, de parte de um Gilmar Mendes, sim. Não acho que exista a ideia geral de tomar partidarismo. Eu acredito realmente que nosso judiciário é competente. Ele tem condições de gerir isso e eu creio que se eu perco uma confiança no STF, no Supremo, eu perdi por tabela confiança em todo um sistema jurídico que eu não quero que caia. Aí é a pergunta que eu trago para vocês, quer dizer, a da mídia também continua valendo, aí a colocação de Paulo Henrique Amorim e Maurício Dias. Mas a pergunta que eu trago para vocês agora é a seguinte, depois a gente pode voltar para a mídia,
Há um cenário de descrença generalizada nos políticos brasileiros. Se isso contamina o judiciário? Repare bem, Estela, pegando ainda a questão da mídia, eu acredito que não houve vazamento. Né? Eu acho que o vocábulo adequado não é vazamento. Houve uma publicização que é regida pela legislação. O que o juiz Sérgio Moro fez não vai de encontro à lei, ele pode fazer isso. O que é questionável, que está sendo analisado agora, é se pelo fato do grampo envolver a presidenta, se ele poderia ter sido feito, se essa publicização poderia ter sido feita por ele ou precisaria ter sido feita pelo Supremo. É uma questão mais de procedimento e isso então vai ser averiguado. Tá? Mas assim, o fato de você publicizar conversas ou provas, assim, isso está previsto na legislação, não foi nenhum ato ilícito que foi cometido pelo juiz Sérgio Moro. Repito, o que talvez tenha sido ilícito, isso vai ser julgado pelo STF, é se ele tinha a devida competência para fazê-lo, ou se ele deveria ter remetido isso para o Supremo Tribunal Federal. É uma questão de procedimento. Né? Obviamente, o que foi revelado foi revelado. Então, os cidadãos brasileiros tiveram acesso a esse tipo, às informações, ao teor das conversas que aconteceram entre o ex-presidente Lula, porque o foco, isso que é importante também se pensar, né? Em determinado momento, eles não grampearam a presidência da República. A presidência da República não foi grampeada. O telefone que estava grampeado era o telefone do segurança de Lula, enfim. Então, agora, a presidência ligou para aquele telefone. Tá? Então, o que estava grampeado não era a presidência da República, era uma pessoa, o ex-presidente Lula, que estava sendo investigado. Enfim, o que se pode questionar é se havia alguma intenção política no juiz Sérgio Moro ao revelar o teor dessas conversas. Aí a gente tem que refletir, Mas até tem que a questão pensar. do grampo em advogados é contestável em alguns sentidos. Não é todo jurista que concorda que isso é uma coisa. Foram 25 advogados grampeados. E existe a proteção, sim, ao advogado e a conversa dele com o cliente. Então, existem... O ponto aí é que são questões que você vai ter pessoas importantíssimas defendendo que é legal e que não é legal. E que isso é um limite bem nebuloso. É verdade. Então, cabe depois às instâncias judiciárias se pronunciarem sobre isso. Claro, né? Como você certeza. falou, há juristas que são inquestionáveis, grandes juristas, que defendem pontos de vista distintos. Embora o Procurador-Geral da República tenha dito que houve legalidade nesses grampos. O próprio Janot, que estava na Suíça na época, ele disse, olha, essa ação está evada de legitimidade, legalidade, etc. E aí o Procurador-Geral da República, dando essa opinião, realmente traz digamos assim, um respaldo, né, para essa perspectiva. Agora, a outra pergunta que você faz nos incita muito à reflexão, porque o judiciário é a nossa última instância, né? Então, se há uma perda de credibilidade desse judiciário... Deixa eu lhe interromper, porque eu preciso chamar um intervalo e a gente volta no próximo bloco para esse ponto da questão. E se o judiciário cai em descrédito. Mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o contexto político brasileiro. Participam o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Thales Castro, o professor do Departamento de Ciências Políticas da UFPE e pesquisador do CNPq, Marcelo Medeiros, e também o professor e historiador Rodrigo Bioni. A pergunta que ficou no ar no bloco anterior, se além da descrença nos políticos, caímos numa descrença em relação ao judiciário, o que é que acontece com o país? E outra pergunta que eu já vou colocar na mesa, que tem a ver com os anacronismos, e um deles é o presidente da Câmara, que está comandando aí o pedido do impeachment da presidenta Dilma, está sendo acusado de crimes, muitos, e um deles de recebimento de propina. Não é muito anacrônico uma situação dessa? O presidente da Câmara, sob esse tipo de acusação, de suspeição, comandando um processo de impeachment de uma presidenta sobre quem, até agora, não paira nenhuma acusação desse tipo? Vamos começar pelo judiciário. Eu acho que não, eu acho que o judiciário está sendo, digamos assim, fortalecido através de algumas decisões que são, digamos assim, importantes para o fortalecimento das instituições da democracia do Brasil. Agora, se nós perdemos essa fé, eu acho que aí nós entraremos numa situação extremamente mais melindrosa e mais perigosa a que nós estamos passando. Se nós viemos a perder a fé no judiciário, como fiel da balança, como mediador das relações sociais num país complexo como é o Brasil, eu acho que aí a gente está enterrando a Constituição de 88 e não podemos fazê-lo. Políticos já foram à tribuna das duas casas parlamentares em Brasília dizer que o Estado brasileiro é um cadáver insepulto. Discordo dessa frase, mas ela tem um sentimento de alerta, porque a gente precisa crer nas instituições. A gente precisa resgatar essa repactuação da política. Podemos até descrer em políticos, mas na política não. No judiciário, jamais. Porque assim nós estamos indo de ladeira abaixo para uma situação de extrema preocupação e de violação da cidadania. Então não podemos fazer isso. Eu acho que não. Acho que o judiciário está fortalecido nessa trajetória um tanto delicada do Brasil. Vamos para os anacronismos. Olha, os anacronismos. É realmente lamentável que o processo de impeachment seja, em parte, administrado pelo presidente da Câmara, que está sujeito a esse tipo de investigação que você se referiu. É importante também aqui não deixar de revelar que o processo de impeachment da presidenta Dilma, ele se baseia na apuração da sua responsabilidade no que diz respeito a um posicionamento do Tribunal de Contas da União, que verificou, pelo menos aparentemente, algum tipo de irregularidade. Então, que são as pedaladas fiscais? São as pedaladas fiscais. Então, que são um recurso contábil. É um recurso contábil. Adotado pelos governadores de Estado. Mas, é verdade, mas há uma lei de 1950, se eu não estou enganado, que tipifica o que seja esse crime de responsabilidade. Tá? Então, é isso que vai ser averiguado. E, mais uma vez, como o Tati colocou, o judiciário, na sua mais alta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, não pode se furtar a julgar o que for necessário e que for de sua competência, ou o próprio Congresso Nacional. E aí, para que um processo de impeachment ocorra, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, claro, possuem posições de protagonismo, de agenda, enfim, são figuras importantes, mas o processo só vai ocorrer com maiorias qualificadas. Então, haverá um voto, tanto na Câmara inicialmente, como no Senado posteriormente. Então, a gente também não pode dizer que o julgamento da presidenta será feito pelo presidente da Câmara ou pelo presidente do Senado. São figuras importantes, seria bem mais conveniente que esses dois protagonistas, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, não tivessem sofrendo nenhum tipo de suspeita, né? Mas, infelizmente, não é o caso, pelo menos no que diz respeito ao presidente da Câmara. Enfim, o que tem que ser feito O presidente do Senado também está sob suspeição. Pois é, então vamos pelo menos esperar que os demais deputados e senadores que tiverem participando desse processo, eles estejam menos envolvidos com esse problema da corrupção. Estela, eu discordaria só do termo anacronismo. Anacronismo, de certa forma, ele envolve algo que está fora do tempo a que pertence. E eu acho que a gente ter um presidente da Câmara envolvido em corrupção, julgando um processo, não é anacrônico, é, de certa forma, um retrato
do que a gente está vivendo. Concordo plenamente com a necessidade extrema de valorizarmos e fortalecermos as instituições. E isso eu acho que passaria justamente por termos um processo guiado não apenas por um presidente que não seja investigado, mas pela própria comissão do impeachment não ter pessoas envolvidas diretamente. Um julgamento, ele tem a questão da suspeição. Eu, como cidadão, eu tenho direito de suspeitar de um político que está sendo acusado por uma lava-jato e faz parte de uma comissão do impeachment que tem conexão, querendo ou não, com o desdobramento da lava-jato. Não que isso sirva para a gente desmobilizar todo o sistema democrático, a gente tem que fortalecer. O judiciário, ele, em sua imensa maioria, é composto por pessoas competentes, pessoas honestas, e isso tem que ser valorizado. Agora que é um processo que se complica e que muita gente boa também vai questionar a legitimidade com um presidente da Câmara acusado conduzindo uma comissão formada por pessoas ligadas a isso, por pedaladas fiscais que derrubariam hoje 16 governadores. 16 governadores. É claro que isso aí vai ser contestado. No fim das contas, não é anacronismo, na verdade é um retrato de um sistema que eu não vou dizer que ele gera o corrupto e o corruptor, porque isso seria dizer que a ocasião faz o ladrão, mas que ele privilegia o corrupto e o corruptor, que é o que a gente tem que quebrar. Olha só, o tempo da gente está se esgotando. Eu queria trazer um outro ponto para vocês falarem rapidamente antes de eu puxar aqui as perguntas dos telespectadores, que é essa lista agora da Odebrecht com 200 nomes de políticos brasileiros aí nessa lista. Quanto isso pode ser gasolina na fogueira, embora a gente não possa partir do princípio de que o simples fato de ter um nome aí dessa lista implica em alguma irregularidade ou alguma ilegalidade por parte desses políticos, mas são 200 nomes de políticos, não sei se todos os partidos, mas de muitos partidos, né, que estão listados ali como tendo recebido dinheiro da Odebrecht. Gasolina na fogueira? Eu acho que, no mínimo, isso vai tirar um pouquinho da máscara de algumas pessoas que estão se colocando como paladinos da moralidade e subindo ao plenário para discutir e discursar, dizendo que nós somos amoral e estamos contra a corrupção e tudo mais, e boa parte está envolvido. Eu discordo de todos os partidos estarem lá. A gente ainda tem alguns partidos que não foram envolvidos na Lava Jato, poucos, mas tem. Mas, com certeza, vai botar fogo, vai. Agora, ao mesmo tempo, os rumos que isso vai tomar vai ser imprevisível, porque essa lista ela vai ser somada ao depoimento que ainda não foi a delação do Marcelo Odebrecht, que é o que vai dizer, na verdade, o que vai acontecer com essa lista. O diretor do programa está comentando aqui comigo que essa lista implica em quase metade do Congresso brasileiro. O que a gente não pode esquecer é que esse Congresso brasileiro foi eleito democraticamente pelo povo. Então, ele não está lá por imposição de ninguém. E que o sistema do impeachment, previsto pela Constituição, faz com que esse Congresso Nacional ele seja o fórum adequado para o julgamento do presidente. Então, infelizmente, se a gente quer jogar dentro das regras do jogo, vai ter que fazer isso mesmo. Eu acho que também seria bom a gente ressaltar aqui explicitamente o papel do Ministério Público. Muito bom, muito importante. Que foi alçado assim, a uma posição extremamente importante no sistema político brasileiro a partir da Constituição de 1988 e que tem cumprido o seu papel assim, de forma exemplar. Pelo menos vinha. Hoje há uma certa contestação, é possível que tenha havido alguns exageros, como há em todo o corpo burocrático brasileiro. E um último ponto, Estela, que eu gostaria de ressaltar também, o Rodrigo falava aqui dessas pessoas que se colocam, assim, às vezes, como paladinos e salvadores da pátria, que às vezes vem um nome de uma hora para outra envolvidos num escândalo e ele cai daquele patamar. Mas eu acho que um problema muito sério também que está acontecendo, Thales, inclusive, comentava sobre isso antes aqui da gente começar o programa, é a questão do mito de Lula. A desconstrução desse mito. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim, muito difícil de ser digerida pela maior parte dos brasileiros de uma forma geral, e principalmente pelo eleitor mais à esquerda. Então, isso é uma coisa muito complicada. Ainda é o grande líder popular desse país, apesar do desgaste e desse movimento de desconstrução? Lula, na verdade, já está povoando o imaginário. Né? Ele é um presidente de 2 mandatos, termina o último ano de mandato dele em 2010 com mais de 80% de aprovação, que é um caso único na história da ciência política.
né? Em parte pelo êxito econômico, a economia brasileira cresce 7,5% em 2010, ano eleitoral, de maneira que ele deixou de ser um político para ser um mito. E parte da estratégia de Sérgio Moro, eu acho que é para a desconstrução pública desse mito, para que você possa, naturalmente, verificar outros lados, outras facetas de um mito que foi construído ao longo do tempo. Não há decepção maior pelo patamar no qual ele se encontrava, o ex-presidente Lula, né? Então, ele estava num patamar muito elevado e, de repente, ele se vê questionado por uma série de problemas no qual ele poderá estar envolvido ou não. Isso aí vai ter que ser julgado ainda. Pode ser que ele mostre que, de fato, houve um equívoco e que ele não cometeu ilícito nenhum. Mas o fato da revelação desse conteúdo das gravações mostra, talvez, um ex-presidente Lula que a população não pensava que, de fato, existisse. Inclusive, Marcelo, só um comentário bem breve. Eu acho que de todas essas instituições republicanas, talvez a que esteja conseguindo aumentar mais sua credibilidade é o próprio Ministério Público. Como poder investigativo, como tudo mais. Então, eu acho que se tem alguém que vai acabar fortalecido com isso, é o Ministério Público. Olha só, Jorge de Campo Grande, na verdade, ele não faz uma pergunta, ele manda um comentário. Quem faz os protestos são pessoas medíocres. O trabalhador é que paga todas as contas. Eu discordo. Isso aí é atacar diretamente o direito de protesto. Eu acho que, eu digo sem medo que 99% das pessoas que estavam num protesto no outro queriam bem e têm o direito legítimo de protestar. Talvez a gente possa questionar o grau de espontaneidade de um dos protestos, no caso aí o do dia 18. Não é? O grau de espontaneidade, o grau de aliança com o movimento sindical, induzido com outros estímulos. Isso a gente pode questionar, mas certamente concordo com o Bione. Eu acho que o direito constitucionalmente protegido de protesto é o que fortalece a democracia. A democracia ela se baseia no contraditório. Se nós vivemos na hegemonia do pensamento único, nós não estamos no regime democrático, estamos na Coreia do Norte. Nós não podemos temos que ter o contraditório e respeitar o contraditório. Churchill dizia isso, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras já tentadas. Pedro de Boa Viagem, aí ele faz essa pergunta para você, Rodrigo. Como essas manifestações contra o governo favorecem o oportunismo da oposição para chegar ao poder? Bom, isso vai depender do que vai acontecer com a oposição agora. É imprevisível o que vai acontecer. O que eu acredito é que se a gente não estancar essa onda de radicalismo de um lado e de outro, a oposição mais extremista, pode ser extrema esquerda, extrema direita, vai conseguir força. E está conseguindo no mundo inteiro. Isso é um problema grande. Então, a gente permite um Bolsonaro estar lá, que, em minha opinião, representa boa parte do mal que a gente tem no país. Então, o meu medo agora não é isso. Eu acho que a gente ainda vai saber o efeito posterior, porque a gente está no meio de um processo imprevisível, todo dia é uma novidade. E aí tem que tomar cuidado, porque na América Latina tem um fetiche messiânico muito forte. Nós somos muito adeptos a essa retórica messiânica, esse populismo. Tem que tomar muito cuidado com esse momento que o Rodrigo está falando corretamente, de que é muito delicado para isso. Tentar distensionar um pouco e perceber que democracia, antes de tudo, é empatia, é a percepção do outro. Se você para de perceber o outro e a boa intenção do outro, você está matando a democracia e facilitando o surgimento de autoritarismos. Isso que a gente tem que temer. Professor Marcelo, o radicalismo de agora não seria motivado por não ter sido feito nada em 2006 no mensalão do governo Lula? Eu acredito que não. Eu acho que eu não tenho elementos concretos para fazer uma análise talvez mais objetiva, mas eu acredito que já em 2006 o Ministério Público tentou fazer o que era possível ser feito, e se os desdobramentos, então, nesse ano de 2006 não foram os que estão acontecendo hoje, é porque isso não foi possível. A gente comentava também aqui antes do programa sobre a questão de como o Supremo julga, né? Um cidadão comum pode perguntar, mas como é que chega uma ação no Supremo e ela é julgada tão rapidamente? Não há critérios específicos para o julgamento no Supremo. Então, o Supremo, por critérios próprios, pode achar mais conveniente estabelecer uma pauta que talvez não seja aquela pauta que o cidadão acharia mais conveniente. Eu acho que nessa crise é importantíssimo que o Supremo se pronuncie, qualquer que seja o seu pronunciamento. E em relação em recesso no momento mais...
o que ele não pode é silenciar. É dizer, não, vou arquivar ou deixar isso aqui, não vou me pronunciar e deixar persistir esse clima que nós estamos vivendo, né? Tenho 2 minutos para fechar o programa e vou fazer uma pergunta para você, Thales. Lá no início você falou dos efeitos internacionais dessa crise toda que o Brasil está vivendo. Se a gente não encontra um caminho de voltar à normalidade de uma vida política, de uma pauta econômica, enfim, se o país vai à bancarrota, o que acontece com os outros países da América do Sul? Eu acho que é uma perda de credibilidade muito grande. E as instituições às quais o Brasil pertence também acabam por sofrer. Porque o Brasil é um ator político internacional de extrema valia. A perda dos 3 selos de bom pagador das 3 agências de rating é um sinal disso, no ano passado e esse ano. E, inclusive, a suspensão de voto do Brasil em alguns organismos internacionais por falta de pagamento. O que é de uma vergonha tremenda para um ministério como o Itamaraty, que tem muita credibilidade, tem muita competência e muito profissionalismo. E eu vou dizer só uma observação, só para a gente fechar. Acho que a Lava Jato não vai ter feito seu dever de casa se, apesar das inúmeras prisões e delações, se ela não verdadeiramente causar uma coisa mais importante, que é uma reflexão verdadeira e profunda sobre o sistema político-partidário brasileiro. Eu acho que o grande dever de casa da Lava Jato é esse. Obrigada. Mais uma vez, boa noite. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.